Olá, tudo bem? Eu sou Tomé de Pádua, atuo na Diretoria de Extensão do Instituto Federal de Santa Catarina e esses próximos vídeos que vocês vão acompanhar, eles tratam sobre a curricularização da extensão no Instituto Federal. E esses vídeos são fruto de uma dissertação de mestrado, do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT, e ele aborda os conceitos de extensão, os conceitos de curricularização da extensão e como o Instituto Federal de Santa Catarina tem feito esse processo de adaptação curricular para a inserção dos 10% da extensão que são obrigatórios de acordo com o Plano Nacional de Educação. Então acompanhe os próximos vídeos para saber como isso tem sido feito no Instituto Federal. Valeu! Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre os conceitos da extensão no Instituto Federal de Santa Catarina. No outro vídeo a gente abordou os conceitos de extensão no Brasil, numa perspectiva histórica. Aí nesse vídeo aqui eu vou abordar o conceito de extensão vigente no IFSC, a resolução atual. Não vou fazer esse panorama histórico, só vou pegar o conceito atual e destrinchar ele um pouco, então eu vou tentar ser bem breve aqui. Vamos lá. O conceito atual de extensão é definido pela Resolução Consup 61 de 2016. Anteriormente tiveram duas outras resoluções que tratavam sobre a extensão na instituição. Então era uma de 2010 e outra de 2013. E atualmente que está vigente é de 2016. E, como vocês estão vendo aí, o conceito apresentado traz a seguinte redação: a extensão é entendida como um processo social, político, educativo, cultural, científico e tecnológico que promove a interação dialógica e transformadora entre o IFSC e a sociedade de forma indissociável ao ensino e à pesquisa. Então eu vou, como está grifado ali, vou ressaltar esse trecho que é bastante importante. Então a extensão ela deve promover a interação dialógica, que é um diálogo entre a instituição de ensino e a sociedade. Então, só é considerado uma atividade de extensão aquele projeto, aquele curso, aquele evento que promove essa interação dialógica, que promove um diálogo entre o Instituto Federal, entre a instituição de ensino e a sociedade. Então, uma atividade de extensão não é simplesmente entregar um produto na sociedade, distribuir um panfleto, publicar um site ou um blog. Uma atividade de extensão, ela pressupõe essa dialogicidade. Então tem que ter um diálogo com a comunidade externa, um diálogo que promova transformação social. Então é uma relação dialógica transformadora entre o IFSC e a sociedade. E isso esse termo é bastante influenciado pelas diretrizes de extensão do FORPROEX de 2012, que são 5 diretrizes, que é interação dialógica, interdisciplinaridade e interprofissionalidade, indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, impacto na formação discente e impacto e transformação social. Então, uma atividade de extensão, ela tem que buscar esses 5 objetivos, essas 5 diretrizes, aquilo que dá um direcionamento. Então tem que ter interação dialógica, tem que dialogar com a comunidade, não é simplesmente a instituição de ensino levar o conhecimento para quem não tem e fazer divulgação científica. A extensão pressupõe diálogo, então pressupõe uma troca de saberes, porque as comunidades, os diversos setores da sociedade, eles também têm muito a ensinar para a instituição de ensino. Então tem que ter uma relação dialógica, essa via de mão dupla. Ela pressupõe também, a extensão pressupõe interdisciplinaridade, interprofissionalidade, porque no mundo do trabalho e no mundo real, digamos assim, os conhecimentos eles não são fechados em caixinhas, eles não se encerram em si mesmos. Então tem para várias profissões, para várias atividades, nós precisamos de diversos conhecimentos científicos. Então isso pressupõe, uma atividade de extensão pressupõe interdisciplinaridade e interprofissionalidade. São diversos profissionais participando de uma atividade para um objetivo comum, que isso também reflete a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, porque são vários conhecimentos pesquisados, são vários temas debatidos em sala de aula que fazem parte do ensino, do cotidiano escolar,
e isso promove a interação com a comunidade. Então, esses estudantes, essas estudantes vão pesquisar temas que são relacionados ao que aprendem em sala de aula e vão levar para a comunidade externa, para os diversos setores da sociedade. E nessa relação, interação dialógica, é que acontece a extensão. A extensão ela é um processo, ela não é um produto. Ela pode gerar produtos, mas a extensão é um processo indissociável ao ensino e à pesquisa. A quarta diretriz que é apresentada aqui no ForProEx de 2012, ela aponta o impacto na formação do estudante. Então, todas as atividades de extensão devem buscar esse impacto na formação do estudante. Ou seja, toda atividade de extensão tem que ter a participação de estudantes, porque como uma atividade vai promover impacto na formação dos estudantes, o estudante não participa daquela atividade. Então, nesse sentido, não é possível ter uma atividade de extensão onde tenha só um professor ou uma professora e a comunidade externa. Isso no IFSC não é entendido como extensão, porque a gente busca o impacto na formação discente, então precisa ter discente na atividade de extensão. E a quinta diretriz de impacto e transformação social é que só é extensão também se tiver a comunidade externa. Então, qual o impacto daquela atividade para a comunidade externa, para os diversos setores da sociedade? Aquela atividade de extensão realmente promove impacto e uma transformação social? Ou ela parte apenas de um desejo da sua coordenação de executar aquela tarefa, então, aquela atividade? Então, a extensão tem que buscar essas 5 diretrizes: a interação dialógica, interdisciplinaridade, interprofissionalidade, indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, impacto na formação do estudante e impacto e transformação social. Essas 5 diretrizes que guiam a atuação extensionista do Instituto Federal de Santa Catarina. Um próximo ponto aqui, para o IFSC, para o Instituto Federal de Santa Catarina, o que caracteriza a extensão? Precisa ter, para ser considerado uma atividade de extensão, precisa ter estudantes, servidores e a sociedade, os diversos setores da sociedade. Então, como exemplifica essa imagem aí, os servidores eles fazem uma ponte entre estudantes ativos e a sociedade. Então, os servidores vão atuar como mediadores, de certa forma, entre os conhecimentos aprendidos por esses estudantes, os conhecimentos que eles adquirem ao longo da vida, e esses estudantes vão aplicar na sociedade. Então, para promover a interação dialógica, o impacto e transformação social, o impacto na formação discente, os servidores vão estar ali no meio, fazendo essa ponte. Essa articulação entre esses dois polos, que é o discente ativo, a estudante ativa e a sociedade. E os servidores fazem essa ponte, que nos leva aqui a esse exemplo da tríade extensionista do IFSC, que isso aparece na nossa resolução dentro de todo o contexto ali das diretrizes. Então, a coordenação de extensão vai articular o conhecimento dos estudantes com o conhecimento também da comunidade externa, para haver uma interação dialógica. Então, esses 3 setores precisam se conversar, esses 3 atores precisam se conversar, que são os estudantes, a comunidade externa e servidores e servidoras da instituição. Então, só é extensão se tiver esses 3 atores, esses 3 grupos envolvidos. Então, a atividade de extensão vai se realizar na interação desses 3 grupos. Não é algo estanque que acontece na coordenação. O estudante está ali só para passar uma folha de chamada, muitas vezes, e a comunidade externa vai assistir uma palestra. Isso é extensão? Pode ser. Depende. Como que isso vai ser feito? Então, no Instituto Federal de Santa Catarina, a extensão depende da interação entre esses 3 atores. Se vai ter uma interação dialógica ou não, se isso vai ser mais ou menos ativo, se o estudante vai participar mais ou menos dessa atividade e como é a participação da comunidade externa. Então, como foi apontado lá no início da definição de extensão trazida pela resolução,
A extensão é um processo, não é um produto, novamente. A extensão é um processo que vai articular a atuação discente, a atuação de servidores e servidoras e a participação da comunidade externa. De acordo com a Resolução 61/2016, que traz o conceito de extensão e as diretrizes de extensão para o Instituto Federal, são os possíveis 5 tipos de atividade de extensão. Eu vou passar rapidamente aqui por elas, que é o programa, que precisa ser um conjunto de outras atividades de extensão. O projeto, que é o tipo mais comum de atividade, que pode ser de curta duração ou de longa, depende do edital e dos objetivos do projeto em si. Curso de extensão, que ele pressupõe também a participação ativa de estudantes, então os estudantes vão atuar juntamente com a coordenação para ministrar um determinado conhecimento para a comunidade externa, e o curso também pressupõe interação dialógica, assim como todas as outras atividades de extensão que foram apresentadas aqui. Tem também o evento, que são ações pontuais de extensão, então concertos, palestras, mini-cursos. Então é a atividade de extensão pontual que nós temos aqui na instituição. E o produto, que decorre de todas as outras atividades de extensão que foram apresentadas antes. Então o produto seria o resultado, o produto de uma outra atividade de extensão. Então são cartilhas que são desenvolvidas dentro de um projeto de extensão, dentro de um curso, uma partitura, uma música, algum vídeo. Cada projeto de extensão, cada produto pode desenvolver um produto. São essas 5 atividades de extensão que são previstas pela resolução, e todas elas pressupõem a interação dialógica entre servidores e estudantes da instituição e os diversos setores da sociedade. Então todas as atividades de extensão previstas, elas precisam ter a participação desses 3 atores, e é isso que é analisado e avaliado nas atividades de extensão pela diretoria de extensão. Então, obrigado se você acompanhou o vídeo até aqui. A gente se vê numa próxima. Não esquece aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Valeu, falou!